Vamos começar a transmissão. Cauê, já vai aparecer aí a tela da projeção. Pronto, já apareceu aí. Tá bom, então. Então, boa noite a todos. Vamos fazer uma oração antes de começar a cantar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, santificado seja o seu nome, Senhor. Te agradecemos por mais um dia, por mais uma semana. Te agradecemos por um dia cheio de bênçãos, pela nossa saúde, pelo ar, pelo alimento, por essa noite, por mais um devocional que estamos reunidos aqui, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que possamos cantar, te adorar, louvar com o nosso coração, e possamos estar de corações abertos para entender a mensagem e aplicar na nossa vida, Senhor. Nos abençoe, nos proteja, abençoe esse final de semana, esteja com todos que passam dificuldades, Senhor, os que estão enfermos, os que estão com dificuldade financeira, o Senhor esteja com todos, que acabe essa doença logo, para que possamos voltar a nos reunir pessoalmente, Senhor. Te agradeço por tudo e é no nome do seu Filho amado Cristo Jesus que eu peço, que eu oro e agradeço. Amém. Cantemos. Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém, glória a Deus, amém, amém. Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém, glória a Deus, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém, cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém, cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Pai, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo. Jesus, eu te adoro, minha vida eu te entrego,
Espírito, eu te adoro. Minha vida eu te entrego, como eu te amo, como eu te amo. Vamos fazer uma oração para a gente poder dar início à nossa devocional. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela noite que nós temos. Hoje é sexta-feira, encerramos nossas atividades no serviço, a maioria de nós. Te agradecemos porque nós estamos já nos preparando ao Senhor para a semana que se inicia, a próxima, que nós possamos, ao Senhor, buscar o entendimento através, ao Senhor, das experiências que aprendemos durante essa semana, através das vitórias e também das derrotas. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos tudo isso e dentro sempre do Teu Santo Espírito nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu gostaria de começar a nossa devoção hoje lendo uma passagem que se encontra no livro dos Juízes, no Antigo Testamento. Livro dos Juízes, capítulo 7, versículos de 2 até 7. Juízes 7, de 2 até 7. Onde nós vamos ver um episódio muito significativo, que é a vitória do exército de Israel, liderado por Gideão, contra os midianitas. Então, Juízes 7, 2 até 7 diz o seguinte: o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, 22 mil homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais. Faça-os descer até as águas e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, esse irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas, e então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Eu acho muito interessante essa passagem, porque ela traz para nós um episódio de vitória, onde a gente vê a mão de Deus operando nessa vitória. Foi uma vitória, assim, esmagadora, de uma maneira como nunca poderia acontecer, segundo os critérios da estratégia militar. Não tinha como. Depois de reunir um exército de 32 mil homens, o Senhor falou para Gideão: olha, eu estou achando gente demais. É gente demais para conseguir vencer o exército dos midianitas. E olha que Deus sabia qual era o tamanho do exército dos midianitas. Então, ele resolve mudar os planos de Gideão e separou um exército menor. Então, Gideão, em obediência ao Senhor, fez uma seleção. Essa seleção levou em consideração, em primeiro lugar, aquelas pessoas, aqueles soldados que não estavam se sentindo seguros, que não estavam sentindo muita coragem para poder lutar, né? E aí, 22 desses 32 mil homens, 22 mil foram embora e sobraram 10 mil. Desses 10 mil, Deus falou: ainda tem gente demais aqui, vou fazer o seguinte, leva todo mundo lá para a água e vamos ver como é que esses homens bebem água. Então, desses homens,
A maioria deles se agachava na beira do rio para poder beber água, né? Como faz um cachorro, como faz um animal. Não é que isso estava errado, né? Não havia problema nenhum nisso, mas foi o critério que foi escolhido. E aí, aqueles que pegavam a água com a mão e levavam à boca, esses foram somente 300. Então, Deus falou, olha, são esses 300 que eu quero, tá? São esses 300 que eu vou separar para lutar contra os midianitas. Se a gente fizer uma conta rápida aí, de 32 mil homens que sobraram 300, isso dá menos de 1% do total do exército todo. Menos de 1%. É uma coisa absurda. E o exército dos midianitas era muito maior, era muito grande. A probabilidade de uma derrota era realmente real. E Gideão sabia, assim, por conhecimento, que não havia possibilidade desse exército de 300 homens vencer o exército midianita. Humanamente, se a gente for ver por qualquer tipo de regra, de estratégia, é impossível você lutar contra um exército com um número tão reduzido. Mas o que Deus fez foi retirar tudo aquilo em que Gideão, como homem, como general, como estrategista, pudesse se apoiar. Deus fez o seguinte, para firmar o coração de Gideão, Deus queria que ele apenas confiasse e deixasse agir. Olha, deixa comigo, quem vai agir sou eu. Dá uma olhada lá no versículo 12, para a gente poder ter uma ideia do tamanho desse exército. Versículo 12 de Juízes 7 diz o seguinte, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam um vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Não dava para contar. A gente não consegue contar uma nuvem de gafanhotos. A gente não consegue contar a areia do mar. É um exército poderosíssimo. É um exército que, se a gente olhar, falar, olha, não vai dar. Eu com 300 homens, não vai dar. Não vou conseguir. São 300 homens contra uma multidão sem tamanho. Sabe de uma coisa? Para a gente conseguir crescer na nossa fé, a gente só precisa fazer uma coisa. A gente só precisa obedecer a Deus, mesmo sem entender os planos dele. Mesmo sem saber, a gente confia em Deus e vai. É como diz aquele hino, né? Segura na mão de Deus e vai. Bem isso mesmo. Com medo, sem medo, mas com confiança. Com confiança em Deus. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz o seguinte. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Eu muitas vezes agi pensando e confiando nas minhas capacidades, nas minhas habilidades, no meu poder, mas tudo isso vai por terra, porque quando você confia em si mesmo, você vai cair. Mas aqueles que confiam em Deus serão vitoriosos. A resposta final sobre aquela luta dos 300 contra um exército numeroso e inimigo é o seguinte: Deus está mostrando para os midianitas não só a situação de que eles estavam sendo derrotados por um exército menor, mas que Deus estava no comando, que Deus estava no controle. Quando uma coisa dessas acontece, Deus quer mostrar para cada um de nós que Ele é Deus. Deus quer mostrar para cada um de nós de que só Ele pode fazer milagres. Ele não está esperando que você seja poderoso. Ele não está esperando que você seja o mais inteligente, o mais qualificado, o mais bonito. Ele só quer que você confie nele. Só isso. A confiança do cristão está baseada na fé depositada em Deus. Não importa se o nosso entendimento vai mostrar um caminho diferente. Somente Deus pode guiar nossos passos na direção certa. À medida em que nós confiamos e reconhecemos a sua vontade, o sentimento
de bem-estar e a realização se fortalece, porque a gente começa a confiar nele, sabendo que quem confia nele sabe que Deus é fiel e que ele não vai deixar da gente ser derrotado. Quando nós somos confiantes em Deus, nós acabamos nos tornando seguros e positivos. Não existe mais motivo de temor. A gente começa a ver o futuro com uma certeza interior que nos impulsiona para frente. Uma pessoa confiante em Deus sabe como encarar, inclusive, as derrotas da vida. É certo que a gente não vai ser vitorioso sempre, mas com Deus nós somos mais que vencedores. E uma vez eu fiquei pensando, o que é ser mais que vencedor? O que significa isso, ser mais que vencedor? E depois de muito tempo, a idade vai mostrando para a gente que uma vitória simples, uma vitória, por exemplo, num jogo de futebol, uma vitória numa corrida, ela é um momento que acontece uma vez só. Depois que você venceu uma corrida, depois que você venceu um campeonato, aquilo vai ficar na lembrança, aquilo vai ficar na memória. Mas quando nós somos mais que vencedores por meio de Deus, por meio de Jesus, essa vitória, ela é eterna. Ela acontece não só uma vez na sua vida, mas ela dura por toda a eternidade. O vitorioso, que é verdadeiramente vitorioso, não só pelas suas virtudes ou pelo seu merecimento, ele é vitorioso eternamente porque ele confia em Deus. Os nossos pensamentos podem acabar nos levando a atitudes precipitadas. Por isso é importante nós confiarmos nossa vida e os nossos caminhos ao Senhor. Importante nada, é essencial a gente ter essa confiança nos nossos caminhos no Senhor. Então, onde é que está Deus na sua vida? Deus, ele está à parte? Deus, ele está ali somente quando acontece uma emergência? Será que você, em todas as decisões da sua vida, você considera Deus? Eu já cometi a burrice de fazer com que as minhas decisões fossem tomadas somente por meu próprio julgamento, por aquilo que eu achava que era certo, e não aquilo que Deus julga certo. E por muitas vezes eu acabei enganado. Então, será que nós entregamos a Deus para servi-lo? Será que o meu coração e a minha mente está totalmente sujeita a Deus? Ela é totalmente obediente a Deus? Ou será que eu estou muitas vezes colocando o meu conhecimento como algo que vai fazer com que eu tome a verdadeira decisão? Será que nós vivemos para adorar? Será que nós vivemos para servir a Deus? Ou será que a gente está colocando um outro ídolo no nosso coração? Será que nós estamos adorando a Deus verdadeiramente? Ou será que a gente está colocando a nós mesmos? Ou dinheiro, ou emprego, ou uma pessoa? Como é que a gente está agindo em relação a isso? Deus quer o lugar principal, Ele quer o trono do seu coração. E Ele quer revelar a vontade dEle, o amor dEle para a sua vida. Se a gente pedir discernimento, se a gente pedir sabedoria a Deus, o caminho que Ele tem é um caminho maravilhoso. E é um caminho que vai ser sempre segundo a vontade dEle. Tem um cântico que a gente canta aqui em Campo Grande, que diz o seguinte: Deus pode fazer o impossível acontecer. Deus fez o impossível acontecer com Gideão e seu exército de 300 homens. E Deus pode fazer o impossível acontecer na sua vida também. Deus faz o que Ele faz porque Ele é Deus. Não porque nós somos bons, não porque nós temos merecimento, não porque a gente acha que é alguma coisa. Mas Deus faz o que Ele faz porque Ele é Deus. E Ele nos escolheu. Ele capacita os seus escolhidos. Ele faz com que nós sejamos capacitados pelo poder dele, não pelas nossas qualidades. Então, assim, não se preocupe quando você pensar assim, não, mas eu não sou bom o suficiente, eu não sou espiritual o suficiente, eu erro, eu peco. Esquece isso. Começa do zero. Todo dia de manhã, Deus te dá uma possibilidade de você começar do zero. O passado é passado, acabou. Esquece o passado. Começa do zero. E agora eu vou fazer a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, ensina-me a ser obediente.
Ensina-me a confiar completamente e entregar toda a minha ansiedade a Ti. Ensina-me a entender que o Senhor quer agir na minha vida e nos meus problemas. Que o Senhor é o socorro bem presente na angústia e que o Senhor tem sempre a resposta para as nossas orações. Perdoa, Senhor Deus, minha falta de fé, pelas vezes que eu duvidei que o Senhor fosse capaz de fazer milagre na minha vida. E tudo isso eu te peço, sabendo que o Senhor prepara vitória na minha vida todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos então. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Vamos orar, então. Nosso Deus bondoso e misericordioso, todo-poderoso, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, primeiramente pela nossa vida em Cristo, porque o Senhor nos escolheu, Senhor, para sermos teus filhos, Senhor, e para vivermos no teu amor. Agradecemos por este momento que nós podemos louvar ao Senhor, pelo momento também de poder aprender as tuas vontades na nossa vida, ó Senhor. Mas agora nós pedimos que nos dê forças, que nos dê coragem, Senhor, que nos dê humildade, para que nós possamos viver as palavras que nós ouvimos, Senhor. Possamos confiar no Senhor em todos os momentos e realmente viver para o Senhor a nossa vida. Que nós saibamos, que nós possamos deixar todas as coisas para servir ao Senhor realmente, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nessa vida tão difícil que o mundo às vezes nos quer, Senhor, para levar para as coisas que são do mundo, mas a nossa vida é do Senhor. Por isso nós pedimos que nos ajude a estarmos sempre conectados, firmes em Cristo Jesus, ó Pai. Possamos viver realmente uma vida digna de um cristão, ó Senhor. Sabendo que nós somos salvos pela graça do Senhor e pela tua misericórdia.
Nós agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, ó Pai, principalmente as bênçãos espirituais. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos com os olhos do Senhor nessa vida. Em todas as coisas nós sempre vivermos para o Senhor. Nós rogamos a Deus que abençoe os nossos irmãos enfermos. Nós rogamos ao Senhor que abençoe todos os irmãos que têm passado por provações e dificuldades que só o Senhor conhece, ó Deus. E só o Senhor pode ajudar. Por isso nós rogamos ao Senhor e suplicamos que possas abençoar, ó Deus. Nós pedimos que nos ajude a viver sempre no Senhor, porque vivendo sempre no Senhor nós vamos viver felizes e em paz. Nós rogamos a Deus que nos abençoe essa noite a cada um de nós e que possamos buscar e viver pelo Espírito Santo do Senhor, pedindo e deixando que o Espírito Santo habite nas nossas vidas, Senhor, para que façamos grandes obras pelo Teu reino. Obrigado, Senhor, por cada irmão que nós podemos ver hoje. Abençoe a vida de cada um deles, Senhor, e dos que não podem estar conosco reunidos também, para que nós possamos buscar as bênçãos espirituais sempre. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos, agradecemos e louvamos o Teu santo nome. Amém. Amém. Antes de encerrar, eu queria agradecer a todos que estão no Facebook nos assistindo, mas em especial a Jandira Azevedo, que é da Igreja de Cristo em Niterói, Santa Rosa, no Rio. E também a Liliana Gutierrez. Muito bom tê-los conosco, Liliana. Saludos de Brasil. Encerramos, então, a transmissão para o Facebook. Uma boa noite e até domingo para a Escola Dominical e o culto às 10 horas.